Carolina. Sem dúvida, a gente é parte do mesmo compromisso, né? Como funcionários públicos, cair lá, né? Trabalhar lá ou aqui é um espaço que nos pertence e temos o nosso dever, né? Mas me sinto muito, muito honrado em partilhar de um curso, né, que tem um desenho que é a cara da universidade, né? Vários campos, e saúdo os colegas que vão dar essas aulas ao longo desse curso. Também, dia 18, nós vamos ter lá a aula inaugural, dada pelo advogado que defendeu Dilma, que é professor da UERJ. Nós vamos começar um curso com a mesma característica, né? Também com inscrições e aberto. Eu acho que a universidade é esse espaço, ela tem que ter um certo limite de regramento, mas também ela tem que ter o máximo de espaço na sociedade. Então, me sinto em casa, até porque quando a gente vem aqui, abraça vários colegas, ex-alunos, colegas da universidade, enfim. E é muito bom ver esse auditório repleto, falta de espaço para se inscrever, sinal que nos anima um pouco num tempo de profundo obscurantismo, né? A cada dia, a cada minuto, a gente é surpreendido. Para quem, como eu e a minha geração, viveu desde o ensino médio, a ditadura que durou 21 anos, portanto, eu fiz ensino médio, graduação em filosofia, em pedagogia, mestrado e doutorado sob uma ditadura. E ditadura, quero registrar, é falta de hegemonia. E por isso que as ditaduras acabam. Mais grave é quando temos elementos de hegemonia. E talvez esses cursos que nós estamos dando tenha que nos dar conta do quanto esse golpe atinge na medula, e se ele for bem sucedido no segmento que nós temos em 18, poderá durar décadas. Assim, os ciclos da história às vezes se marcam. Oxalá a gente tenha energia, e 48 universidades tendo essa reação é uma resposta, sem dúvida nenhuma, ao obscurantismo. Eu gostaria de dizer também que a universidade é o espaço do dissenso qualificado. Hoje é difícil até às vezes discutir na universidade, porque muitas vezes se apresentam patriotas de várias matizes, com narrativas do ódio. Nós não postulamos o ódio, nós postulamos a justiça. E a universidade que busca, nos vários campos, entender como os seres humanos, em sociedades específicas, produzem a sua existência, tem que ter um compromisso inalienável com a verdade histórica. E a verdade histórica não pode ser manipulada, ela tem que ser perquirida. Como diz Florestan Fernandes, o intelectual nenhum cria a realidade. Nenhum pesquisador cria a realidade. Ele faz muito quando, com seu esforço, em grupos, no coletivo, consegue entender como ela se produz para poder intervir sobre ela. Esse é o espaço da universidade. Portanto, aqui há espaço do dissenso que compõe a sociedade, mas tem que ser qualificado. Não pode ser com a marca do ódio, nem com a desclassificação do oponente. Este não é o espaço para isso. E nós não podemos, na universidade, admitir isso. Não poderíamos admiti-lo na sociedade. A segunda ideia, como diz Antônio Cândido, num belo texto, a cada um com as suas ferramentas. A nossa é tentar pôr ordem nas ideias. E um curso dessa natureza, ele é uma reação ao obscurantismo. Quando um ministro da educação quer interferir em qualquer matéria na universidade, é porque ele é humanamente analfabeto. Ele é historicamente atrasado. E ele é humanamente opaco. Pessoas que não leram minimamente
aquilo que Antônio Cândido, uma vez mais, dizendo que não há nada de bondade no capitalismo. Tudo que foi arrancado dele foi com lágrimas, suor e sangue. Diga-o, como bem você lembrava, as centenas de Marielle. Diga os que morrem diuturnamente com a força do Estado. E diga os que morrem pela letra aparentemente limpa do obstáculo à comida, à saúde, etc, etc. Então, esse é um espaço auspicioso de que a universidade está viva, quer pensar e quer apenas justiça. E como Agostinho Neto, quando dizia, quem é o timoeiro? O timoeiro é o povo, diz ele. Mas na luta, não basta que a nossa causa seja justa, diz ele. É preciso que a justiça more dentro de nós. Eu acho que é a tonalidade, Ana e colegas, que devemos dar no espaço, que é um espaço que não é um partido político, que não é um sindicato, que não é uma igreja, é uma universidade. Essa eu acho que é a tônica que eu gostaria de trazer como introdução a esta aula. E como é uma aula, diria, geral, eu dividi aqui a minha fala em 4 pequenos tópicos. Primeiramente, um ou 2 pressupostos. Depois, uma pequena mirada sobre o que caracteriza a nossa história estruturalmente, para analisar a especificidade deste golpe de Estado que se consumou em 2016, agosto, mas que ele foi plantado logo depois de aprovada a Constituição de 88. Imediatamente a Constituição foi sendo negada por Collor de Mello, com matizes. Em seguida, um governo transitório menos dramático, mas eu queria defender a tese de que os intelectuais efetivos, as forças efetivas do golpe, é o núcleo de economistas, de intelectuais, ligados à década de 90. E por isso que é um golpe de classe, no duplo sentido. De classe enquanto classe social e de classe no sentido da manipulação e da sutileza que ele tem. E isso me parece que é um ponto que eu gostaria de sublinhar. E, sem dúvida, há um traço extremamente preocupante. E hoje, com o pronunciamento de 5 militares, o momento assume um outro patamar. São sinais dos quais temos que ter lupa para dizer o que isso significa. A partir do julgamento que deve acabar daqui a pouco, numa narrativa que parece que o Brasil, o único problema é prender Lula. Vamos prendê-lo, que o prenda. No dia seguinte o país está maravilhoso, os 13 milhões de empregos estão ali, o Exército vai sair do Rio de Janeiro, o Espírito Santo não precisa pedir dinheiro do BNDES, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul não, está resolvido. Uma narrativa que atinge a medula da grande massa do povo brasileiro, que sai com bandeira amarela, símbolos, etc., dizendo que o problema está por aí. Um ódio espumante. E isto se chama o ressurgimento de teses neofascistas. Eu cito aqui hoje um livro de 1977, de Leandro Conner, depois vou ler, onde ele diz: Introdução ao Fascismo, a sua origem e como é que ele se acalenta e quais os sinais dele. Portanto, espero, ainda que esquematicamente, trazer para vocês esta mirada. Analisar o tempo presente sempre é espinhoso, porque os fatos estão em ebulição. Por exemplo, quando Marx analisa o 18 Brumário, ou a luta de classe da França, é um movimento em ebulição. E
todo presente, ele tem uma construção de um passado. E, portanto, do ponto de vista das categorias de análise, a gente poderia dizer que uma adequada análise do tempo presente implica entender aquilo que estruturalmente o produz. E o que é permanente? Às vezes a literatura, e olha que é uma coisa boa, vocês têm uma composição aqui, a literatura e a arte, na minha impressão, sempre chegam antes nos sinais. E eu tenho repetido isso em vários textos e em várias falas. Luiz Fernando Veríssimo, em 2015, escreveu um texto chamado Ódio. Na conferência que eu estive aqui, há tempos atrás, recomendei-lhe isso. E outro pequeno texto, O Alarme. Esse é de 2014, creio. E ele diz o seguinte, que depois nós poderíamos desdobrá-lo nas várias análises das ciências políticas, econômicas, na educação, na filosofia, na história. Ele diz o seguinte: o golpismo está no DNA da classe dominante brasileira, que historicamente derruba pelas armas, se for preciso, toda ameaça ao seu domínio, seja qual for a sigla. Então a pergunta que eu faço para os senhores e as senhoras é o seguinte: quem é o sujeito estrutural e estruturante das ditaduras e dos golpes no Brasil? E como ele se movimenta? O sujeito se chama classe detentora do capital, interno associada ao grande capital mundo. Este é o sujeito com seus institutos, suas mídias, seu judiciário, suas igrejas, seus espaços nas universidades públicas. As universidades públicas não são um céu de brigadeiro que defendem a democracia, a justiça. Elas têm dentro delas o contraditório, e eu diria dominante, do lado que a gente gostaria menos de ter. Eu orientei uma tese de um professor da UF, e o livro está disponível, chama A Gerência do Pensamento. E analisa alguns cursos das engenharias, do direito, da administração, etc, etc. Então também nós temos que olhar para dentro do nosso umbigo e vendo que o estrutural e o estruturante não deixa de fora nenhuma instituição. E o que é alarmante hoje é que aquilo que devia ser uma liberdade individual de ter uma religião, etc., vira um negócio. Deus se tornou uma mercadoria barata, um Deus com letra minúscula. E ali nós podemos juntar, nesse ingrediente hoje, um fundamentalismo do capital, que sempre se apoia em forças de violência, com um fundamentalismo religioso. Nós teríamos que estudar com mais calma, existem estudos sobre isso, o que significa, porque não é casual que o grupo político mais raivoso esteja se vinculando a partidos religiosos. Então são sinais que nós temos que interpretar e analisar naquilo que chamamos aqui do sujeito real, estrutural e estruturante. E o que define, portanto, uma análise é tentar ver como o tempo presente altera as relações sociais, altera o sentido da sociedade para conservar, regredir ou avançar no plano do Estado de Direito, da democracia, etc. O tempo que nós vivemos é de profunda regressividade. E eu diria, tão profunda e com sinais mais preocupantes do que aquela que a minha geração viveu na ditadura civil-militar. Essa é uma discussão. E essa não é uma ideia minha apenas. Porque a classe dominante brasileira, em 64, não tinha organização, não tinha organicidade que ela tem no parlamento, no judiciário, na polícia, no Ministério Público, enfim, nas igrejas, etc, etc. Não tinha.
E a área da educação é emblemática nisso. Não por Lula e nem por Dilma, e assumo isso. Porque eles fizeram governos de conciliação. E podiam fazê-lo diferente? A pergunta. Mas pela base social que os colocou, em 2004 se organizou um movimento chamado Escola Sem Partido. Foi mencionado aqui. Eu acabo de escrever agora, organizar junto com o Pena, o livro Escola Democrática. Antídoto. Antídoto. E vamos lá em Durkheim. Durkheim vai dizer, no ideário dele, que a sociedade capitalista é uma sociedade de modelo perfeito. Portanto, cabe à ciência unicamente melhorar as disfunções. E a escola tem um papel fundamental de integrar o sujeito na diversidade da sociedade. Se você vai a Marx, em sentido oposto, mas vai dizer também que a escola tem que educar o homem novo. Esses sujeitos nunca leram, nunca leram sequer um clássico da sociologia liberal. E, portanto, os traços são absolutamente autoritários. Então, o estrutural se manifesta, como eu disse, em todos os campos. Mas nós poderíamos chamar alguns autores que nos ajudam a ver a especificidade da nossa forma social em relação às formas do capitalismo clássico, por exemplo. Porque isso nos ajuda a entender o que eu chamo aqui o estrutural. Se a gente vai lá em Caio Prado Júnior, nos anos 30, 40, etc., ele vai dizer que os três grandes eixos da burguesia brasileira porque não é nacional, são o memitismo, a cópia. Cópia. Nós não precisamos ter ciência própria, tecnologia própria. Eu estou lendo uma tese aí, no avião, vi uma hora lendo exatamente sobre agora o fechamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós não precisamos. Esse ministro disse que nós não precisamos de mais de 20% de pessoas na universidade. Mas quem são os 20% que têm direito de estar na universidade? É uma tese matusiana. Absolutamente. Dizendo que, bom, estão equivocados aqueles que pregam políticas de saúde pública. Porque devíamos fazer o contrário. Pôr o povo as massas em vielas poluídas, não matar os mosquitos nos banhados, porque haveria um equilíbrio da natureza pela morte. Ou então métodos ativos. Matar um para que possa nascer outro. Mas e se os homens forem conscientes disso, os nossos filhos poderão casar aos 16 anos e terem quantos filhos querem. Só que hoje se esconde, se mascara exatamente o que na prática se faz. Então o ministro diz isso. Paulo Renato, na época de 90, disse isso publicamente. A universidade não precisa ter muita gente, nós não precisamos pesquisar ciência e tecnologia. É mais econômico mandar alguns dos nossos melhores crânios para fora. Esta é a ideia do ponto de vista do memitismo. Qual é a outra característica? É uma classe que só sabe enriquecer com o fundo público e com a dívida externa. E hoje a dívida interna. A dívida interna hoje no Brasil consome 47% de todo o esforço de fundo público que esse país tem. Não existe no mundo coisa parecida. E a terceira é a simetria monumental entre o que ganha o capital e o que ganha certos setores privilegiados da sociedade e o trabalhador. E aqui um parênteses. Qual é a moral de um juiz
o de juízes que querem pregar a moral da moral, se com salário próximo a 30 e 33 mil reais, justificam, como Moro justificou, em plena rede aberta de televisão, e que não tinha tido aumento. E, portanto, os 3 mil, 4 mil de ajuda de moradia eram legítimos. Quantos milhões sem teto? Quantos milhões em baratos? E quando um paladino da moral diz isto, o que esperar dessa sociedade? Isto é o estrutural de uma insensibilidade animalesca, a animais mais sensíveis. Não se vê. 13 milhões de desempregados, não comida dentro de casa. Ontem mesmo um trabalhador marcou um encontro com o professor na UERJ e o professor bateu o carro. Esse trabalhador veio lá com o quê? Com o dinheiro da passagem para vir trabalhar e receber a diária e voltar e comprar. O professor não veio, estava desesperado. E lá vai um professor, dá 15, 20 reais, junta lá para ele ir embora. Mas não é um. E o problema é apagar toda a memória que possa se contrapor a isso. Se a gente for em Florestan Fernandes e Francisco de Oliveira, para citar um vivo, Florestan nos deixou, Florestan cria uma teoria com um conceito que chama capitalismo dependente, diferente de apenas dependência, porque a dependência nos dá a ideia de que é uma nação contra a outra. É verdade, existe esta predominância, mas o problema não, o problema é das classes entre nações. E, portanto, aqui é uma sociedade, diz ele, que tem um desenvolvimento desigual e combinado, concentra a riqueza e amplia a miséria. Se vocês pegarem a agenda que eu ganhei da Escola Florestan Fernandes, vocês vão lá no final e diz uma coisa, dando o nome das pessoas. 5 famílias, 3 ligadas à Ambev, sozinhas detêm a riqueza acumulada de 100 milhões de brasileiros. Isto é estrutural. Isto é tão violento. Isto se chama morte, isto se chama dor, isto se chama pessoas que a gente não as vê morrendo, mas morrem precocemente ou sequer chegam a nascer. E Francisco de Oliveira caracteriza isso como um ornitorrinco. E vai dizer, nós perdemos, essa classe nos fez perder todas as oportunidades. Barrou, inclusive, a inteligência brasileira de nos aproveitarmos da revolução tecnológica fordista. E agora nós estamos perdendo uma muito mais grave, que ele chama de digital molecular. Então produz um ornitorrinco, uma impossibilidade social, que se alimenta da miséria, produz a miséria e se alimenta dela. E aí a discussão que ele faz com Florestan, que não há um contraponto entre o moderno e o atrasado no Brasil, não. O chamado moderno se alimenta do atraso. E por isso que não interessa a educação pública. Por isso que a reforma que está ali é para absolutamente formar cabeças sem possibilidade de analisar a realidade, que sai com a bandeira sem saber qual é o rumo. Acontece que essa narrativa, o preço é ele que vai pagar, quem a produziu não vai pagá-lo. E para finalizar, para não aborrecê-los, Carlos Nesto Coutinho, de feliz memória, ele vai chamar a atenção, aplicando as categorias gramscianas, que aqui nós temos sempre uma transição para o alto. Sempre que há um processo mais participativo, uma ascensão de certos grupos que vêm da base popular, nós temos uma espécie de bonapartismo ou um processo de intervenção pelo alto. Então esta é uma característica
do que ele chama da forma, da via prussiana da nossa realidade estrutural. E via prussiana, como ele define aqui, é o conceito que diz respeito a mudanças econômicas feitas pelo alto, tendo o Estado como protagonista principal da modernização capitalista. O golpe do ciclo do chamado neoliberalismo se deu agora, em 2016, e ele começou no dia seguinte da Constituição de 88. Eu gostaria que vocês discutissem isso, concordando ou não. Veja, então, como é que isso se manifesta permanentemente? Getúlio foi um governo híbrido, porque entrou eleito, fez uma ditadura ao Estado Novo, voltou e, se a gente olha o que aconteceu com os momentos, anos em torno da morte de Getúlio, a mídia, os grandes grupos capital mundo, um tiro na cabeça, um suicídio ou um homicídio, ainda há polêmica sobre isso. O que aconteceu com o próprio Juscelino? Uma morte inesperada ou não explicada. E ali vem o que? O golpe empresarial militar de 64, que foi um golpe civil. Hoje a historiografia nos mostra isso. Militarmente não estava decidido, as Forças Armadas estavam divididíssimas. Mas o parlamento mentiu, dizendo que João Goulart estava fora do país, portanto o governo vago. E aí o presidente do Congresso disse: vamos empossar. E os militares recolheram as suas baionetas, os seus fuzis e compuseram o que durou 21 anos. Então, o que é permanente nos golpes? A classe detentora do capital, entreguistas, é uma classe que a gente poderia sintetizar: antinação, antipovo, anticlasse trabalhadora, anti-ciência e anti-educação pública. Isso só explica que nós chegamos na segunda década do século XXI com 16 milhões que dizem que são neném, que não estudam, nós sabemos, mas que trabalham. Porque trabalho não é só com carteira. E é o trabalho que cresce mais no mundo, de acordo com o alemão Elmar Alsbacher. O trabalho ilegal, que pega uma mercadoria roubada ou pelo contrabando, enfim, ilegal, mas pasmem, também do crime, da droga, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas e por aí vai. São aqueles que ou morrem ou estão na cadeia. As cadeias têm esse perfil de 20 até 28, 29 anos, a média. A maior parte é negros e no equilíbrio hoje homens e mulheres. Ou estão ali dependendo do dia a dia e são exatamente as vítimas do dinheiro fácil, do pequeno desvio que depois não tem volta. Então, o permanente é também a grande mídia. A mídia está sempre presente, a mídia empresarial. Presente também está o judiciário, pela sua leniência. E presentes está a mão armada do Estado, mais ou menos. Nesse golpe, muito mais até hoje, pela sua forma policial. O que é novo? Novo, eu diria que é o caráter orgânico de classe que assume a burguesia brasileira a partir exatamente e sobretudo dos anos 90 e que
se refina e se prepara dentro do governo Lula e Dilma. Tal Congresso que não deixou nada a ser feito a partir da eleição de Dilma. O que Dilma conseguiu aprovar no Congresso? Se vocês me ajudam, mesmo com um ministro que era do lado do capital financeiro. Aí logo, da bala, do boi, da Bíblia, do agronegócio. São grupos que defendem o quê? Defendem a sociedade. Então, a maior corrupção, a corrupção que está ali, assim, uma característica permanente, a dimensão moral. Mas qual é a maior imoralidade do que esse estrutural? É a corrupção? A corrupção é apenas o ícone disso. A corrupção é a forma de conseguir exatamente essa alta concentração e esses altos privilégios. Mas como dizia Delfim Neto, quando mataram lá o testa de ferro no colo, a sociedade brasileira, aquela corruptela é apenas a cabecinha do iceberg. E o Brasil é uma sociedade que produz riqueza de forma brutal. É a 7ª, 8ª sempre economia do mundo em produção. 10ª, chega ali entre os 10 maiores. Então 1% que aumenta o PIB é muita grana. E esta é outra coisa que eu quero registrar aí sobre o sentido do golpe em função dessa classe que é, digamos, a classe que é o intelectual e o sujeito real. O que é novo também é uma postura partidária, seletiva, de setores do Ministério Público, como misturou agora. Veja o Dalton Dallagnol, que fala em quadrilha, fala isso, ia jejuar hoje. Sim, disse isso, ia jejuar porque o grande problema é condenar Lula. Que Ministério Público é este? E é o ícone, é o chefe. E aí o entrevistado diz, não, eu tenho liberdade de ter a minha religião. Claro que tem a liberdade de ter a religião. Mas como a Gaben disse, quando você mistura critérios jurídicos com religiosos, nós chegamos ao cúmulo do paroxismo. Tomara que dê uma gastrite. E que o Deus dele não o escute. E que os deuses dos índios, dos quilombolas, da macumba, dos católicos, dos protestantes, se reúnam lá e digam, bom, quantos deuses afinal e vamos estar com quem? Mas essa mistura é absolutamente inaceitável. É o Ministério Público. Pasmem também uma autonomia ostensiva de parte da polícia. Leiam o texto, já citei aqui também, do Agamben, Meios Sem Fins. É um livrinho que dá para ler numa noite. Quem está fazendo mestrado depois dá muito mais, e doutorado depois muito mais. E professor, muito mais. Nós temos que ler uma tese por semana, né? Ele vai chamar em 3 páginas o que é polícia soberana. É quando vai mudar a correlação de força do imperialismo, que o Estado de Direito, até de guerra, é subvertido. Você criminaliza antes para depois condenar. E Antônio Cândido, no texto, que podem tirar aí da internet, o caráter da repressão, diz, este tipo de polícia não precisa de estímulos, não precisa de motivos, só precisa de estímulos. E vai analisar através da literatura e do cinema qual é a ambiguidade da polícia frente, por exemplo, às Forças Armadas, que tem uma constitucionalidade, e quando elas obedecem à Constituição, elas têm uma constitucionalidade. Ele diz, é um poder para arrancar a verdade a quem encomenda. E a delação premiada
vai dizer a Gabriel, é um conceito religioso, que vem lá do século IV, entre os penitencistas, veja, e os não penitencistas. Ou seja, aqueles que dizem, olha, eu matei a Ana aqui, mas depois me arrependo e estou contrito. Está perdoado. Nunca mais vou cometer, que não apareceu outra Ana. Mas os outros dizem, não, você tem que confessar e pagar uma pena. É o que permaneceu trazido da doutrina católica, ali no caso, trazido para o campo do direito. Eles, quando a gente chega aí, chegamos ao paroxismo. O que um cara com delação privada? Quantas versões das delações vocês ouviram? E aí vocês vão ver o que é alguém que está submetido sob pressão. O Antônio Cândido diz, no final você troca teu eu, o teu eu é do outro. É este momento que o país vive. E nós somos obnubilados, né, pelo lado moralista. Tem que condenar. Eu também acho que qualquer corrupção, da pequena à grande, tem que ser condenada. Mas cuidado que isso pode estar por trás algo muito mais grave. E o traço que mais preocupante é o traço do que origina o próprio fascismo. Leiam o texto do Leandro Conde, não é um texto grande, Introdução ao Fascismo. Ele vai dizer que o fascismo vai nascer exatamente com a fase imperialista, monopolista do sistema capitalista. E que, portanto, é um sistema que gera atitudes autoritárias, gera atitudes de eliminar o outro, se preciso for, para ter o seu quinhão. Veja o que o Veríssimo diz nessa crônica que eu comentei antes. Coisa que a minha geração não via sequer durante a ditadura. A gente era anti-americana e anti-ditadura, anti-militar. E é um equívoco da esquerda, inclusive, ser genericamente anti-militar. Você não faz nenhuma mudança nas sociedades modernas sem militares. Gramsci, lá em Maquiavel, Política e Estado, correlações de forças, correlação militar, técnica, estratégica e técnica. E pasmem, os setores mais penalizados pela ditadura de 64, empresarial militar, foram militares e trabalhadores, não foram intelectuais. Intelectuais apareceram mais. Militares e que não concordaram exatamente com a intervenção. O Veríssimo comentando exatamente o sentido mais amplo, né, de duas expressões que apareceram na mídia, insuflando ódio contra o pensamento divergente, o pensamento crítico, e ódio aos pobres, com dois signos. Petralha não significa PT, ainda que eleitoralmente quer se eliminar essa força. Petralha é todo aquele que como esses cursos, reivindicamos justiça social. E aí ele diz o seguinte: é inútil tentar debater com o ódio, exemplificado pela reação à entrevista de Jô, e argumentar que em alguns aspectos o Partido dos Trabalhadores justificou-se no poder. Distribuiu renda, tirou gente da miséria e diminuiu um pouco a desigualdade social. Feito que, pelo menos para mim, entra como crédito na contabilidade de qualquer sigla e de qualquer governo. Mas o argumento seria inútil, porque são justamente essas conquistas que revoltam o conservadorismo raivoso, para o qual justiça social, entre aspas, virou uma senha de inimigo. E o Leandro Conde escreve
E aí vou partindo para a conclusão para a gente debater um pouco aqui. Eu disse que ia apresentar algumas ideias e levantar algumas teses para a gente debater, e vocês vão ter aqui os olhares de colegas que pesquisam nos vários campos. Nós vamos fazer isso na UERJ e vamos depois, quem sabe, juntar, em um dado momento, alguma síntese disso, né? Escrevi menor, não tenho que pôr isso. Ao mostrar que o imperialismo surge na fase imperialista do capitalismo e se mascara com teses modernizadoras e se efetiva por processos manipulatórios, qualifica assinala o ambiente onde ele se desenvolve. E ao ler isso, quero convidá-los a tentar pensar um pouco 2014, 2015 até hoje. O fascismo é um movimento chauvinista, antiliberal, antidemocrático, antissocialista, antioperário. Seu crescimento num país pressupõe condições históricas especiais, pressupõe uma preparação reacionária que tenha sido capaz de minar as bases das forças potencialmente antifascistas. Pressupõe também a condição da chamada sociedade de massa de consumo dirigido, bem como a existência de um certo nível de fusão do capital bancário com o capital industrial, isto é, a existência do capital financeiro. E aí nos dá o ingrediente do sujeito principal. Em todos os golpes, a classe dominante brasileira sempre recorreu ao grande império americano. Não foi diferente agora. A esposa de Moro mora nos Estados Unidos já. E ele teve o visto permanente negado, na imprensa não estou dizendo nada dele. Por quê? Fez algum serviço, agora vai lá onde o serviço foi preparado. Dalton Dallagnol, vocês vão ver a biografia dele, é bom que a gente coloque isso, no dissenso. Nós somos tão hostilizados no que escrevemos, por que nós não podemos publicizar o que os outros escrevem? Foi fazer uma monografia nos Estados Unidos, onde busca argumentar como arrumar uma prova pelo indício. Eu gostaria que vocês tivessem lido a manchete do dia que prenderam os amigos de Temer, no Globo. Amigos de Temer foram presos. Por que não colocaram lá a quadrilha, a organização criminosa? Por que não colocaram lá o PowerPoint do Dalton? É disto, jovens, que a gente tem que abrir os olhos. É disto que a gente não pode cair na armadilha do medo e também não do ódio. Também não do ódio. Ele não nos leva a nada, a não ser eliminar o outro. Então veja, dizer que o núcleo que está ali no poder é o golpista é simplificar. Ele é a barriga de aluguel daquilo que vem desde... E uma barriga de aluguel absolutamente medíocre humanamente. E por isso tosca, inclusive, nas justificativas. Hoje o presidente disse que os militares podem ter opinião, óbvio, mas desde que depõem as armas. Eu não tenho arma atrás, então é um ignorante histórico da mínima literatura do que é o dever de um militar. E há militares que não concordam com isso. Mas o presidente dizer isso, diz, bom, e o que sinaliza isso? Que este grupo só se manterá ali com maior endurecimento no poder. O signo da intervenção no Rio é este, porque a violência não diminuiu no Rio. Mataram a Marielle nas barbas das Forças Armadas. E o tráfico faz comboio, porque elas não são preparadas. Imagino eu lá com 18 anos, saindo da roça, pegar um plantão no Rio de Janeiro. Morreria de medo como morrem de medo. E eles não vão fazer um confronto. E a polícia desmoralizada, sem pagamento, enfim. Então,
Qual é o sentido de todo o golpe? 20 anos sem aumento no setor público. Estão fechando institutos federais. O ministro disse que 20% só de alunos na universidade. Agora mesmo os colegas estavam me dizendo tem um número X de professores, ponto. A ministra de fato da Educação chama Maria Helena Castro, que eu costumo dizer, se vivo estivesse Paulo Renato, seria ele, se aceitasse. Mas como não está, o espírito dele está aí presente. E o que ela diz? As universidades públicas são insustentáveis. Então, a coerência das reformas é só ler. Leiam 2 relatórios atribuídos ao Banco Mundial, mas veja lá, o Banco Mundial, grandes intelectuais brasileiros são intelectuais do Banco Mundial. O núcleo econômico do governo está todo lá, uma lista. Ajuste justo. Chama, leia. Todas as medidas que estão postas lá. É um relatório de 2017. Mas tem um outro de 2015, que é sobre a mente, o comportamento, etc., que é sobre a disputa no campo do conhecimento. Nesse relatório, por exemplo, diz o seguinte: fim de investimento, maior investimento no setor público. Investimento na inovação privada. O que é a PEC? A PEC que congela por 20 anos, a lei agora, por 20 anos, o investimento. E aí a pergunta: o que é 1% do PIB aumentando no Brasil? São bilhões, se não de reais. Com quem fica esse dinheiro por 21 anos? Para onde vai? E o que significa não investir no setor público? Significa eliminar direitos universais. Significa dizer que quilombola, você tinha acesso ao ensino médio, à universidade, teu lugar é lá no teu campo. Índio, você é índio, você tem que ficar lá na tua aldeia. Estudante de escola pública, a maior parte proveniente da classe popular. Ensino médio é este ensino médio que te torna, como diria Milton Santos, um deficiente cívico. É isso. A reforma trabalhista, o que é? É absolutamente todo o poder. O Antônio Cândido tem um pequeno texto, uma entrevista que pede a ele: você é socialista? Ele diz: sim, eu sou por inteiro. Mas veja bem o que eu entendo por socialismo. Ele diz: socialismo é irmão, paradoxalmente, do capitalismo. Ele surge porque o capitalismo acordava com chibata os trabalhadores deitados debaixo das máquinas e trabalhava 18 anos. A luta para diminuir a jornada de trabalho é uma luta socialista. As mulheres não podiam ter sequer tempo de amamentar seus filhos, porque elas tinham que dar. Enfim, então eu digo, eu sou socialista. As nossas lutas, e eu diria a vocês, que a maior parte de vocês, sem eu sabê-lo, na palavra tão deturpada, ou são, porque as lutas sociais são exatamente como ele diz. E o Antônio Cândido, exatamente, eu abri a minha fala com uma epígrafe, dizendo o seguinte: chamo de socialismo a toda tendência que dizem que o homem tem que caminhar para a igualdade e ele é o criador da riqueza e não pode ser explorado. O que se pensa que é a face humana do capitalismo é o que o socialismo arranca dele com suor, lágrimas, sangue, o tempo todo. Então, as medidas são de uma coerência estonteante. Só não conseguiram uma ainda, e que depende de 18. Tem contradições, tem a briga interna ali, né? Não aprovaram. Mas em maio do ano passado eu participei de um debate da Frente do Brasil Popular no Rio, que estavam lá representantes de 70 movimentos e instituições sociais. E quem deu a dica de que esta não ia passar tão fácil foram os movimentos sociais do campo
e da luta pela habitação. Disseram, esta reforma o povo entendeu, porque qual é a massa dos 13 milhões de desempregados, dos 80% que vivem até 2 salários mínimos? Qual é o tempo que eles têm para ter minimamente uma leitura do que significa não ter investimento no setor público? Ele vai reclamar que ele não é atendido no hospital, mas não entende por quê. Não entende por quê. Como é que ele vai defender alguém que ganha 4 mil reais, por exemplo, 5 mil reais? Não. E a mídia trabalha maquiavelicamente isso, manipula maquiavelicamente isso. O poder maquiavélico. Como é que vai pensar a reforma do ensino médio? A reforma trabalhista, ele quer trabalho, ele quer alguma coisa. Ele quer alguma coisa, não importa se tira o couro dele. Porque ele está no desespero. Então, são todas as reformas, companheiros e companheiras, criminosas. Matam de forma limpa. E aí é que está, por último, para concluir, o caráter mais profundo, né? Que tudo isso é feito com uma capa de legalidade. Isto é um estado de exceção, a ordem democrática interrompida, mas dentro do ritual jurídico. E isto então mostra, além de dominação de classe, um elemento de hegemonia de classe que consegue levar multidões aí, ontem, hoje, provavelmente, amanhã, se Lula for preso, vai ser um delírio. E quem está falando aqui não é um cara que foi filiado ao PT. Estou falando que esta é a maior estupidez que está se passando, que o problema do Brasil é o Lula. Poderia ser a base social dele. Esta que é focada. E que também está meio em frandangos. E aí, para concluir, o que nos interpela? Sem dúvida nenhuma, nós temos que ter uma prospecção. Ou como nós vamos nos mover? A esquerda se move muito, nós nos movemos muito mal. Eu digo, nós somos filhos de uma cultura muito pobre de esquerda. Eu me coloco nela. Temos dificuldades de ver o mínimo denominador comum. Olhamos os extremos. Vindo agora mesmo o debate do antes, né? Eu me aventurei a declarar que eu ia apoiar a chapa 2. Muito humildemente, não porque a chapa 1 era inimiga, mas porque eu vi ali, na linha do que Boito coloca num texto sobre a crise brasileira, e dizia, a saída hoje é aquilo que, concordando não, no extremo não, mas o que agrega hoje seria as teses da Frente Brasil Popular. E são teses, eu diria, politicamente algumas conservadoras, mas com grande alcance para sair do atoleiro. E de repente, para você dizer isto, você é considerado governista, entreguista, etc. Mas, companheiro, mas eu estou do teu lado, estamos aí discutindo. Não é isto, apenas uma opinião. Então, citei isso também, este é um primeiro desafio. E se a gente não vê isto, de alargar para setores, inclusive liberais progressistas, a gente está roubado. Correlação de força não se faz com ideias. As ideias podem nos ajudar. Correlação de força se faz com instituições, massa, e portanto, sem isto, nós não vamos ter nada em 18. Nós vamos ter anos complicados. Então, Leandro Conde, também voltando do exílio, perguntar a ele, repito isso porque aqui é um público diverso, perguntar a ele o que definia a direita brasileira. Ele disse, o que define a direita brasileira é uma unidade substancial, profunda e inabalável. Olhem o que significa isso no Aurélio. Sejam agnósticos ou crentes, cientificistas ou estruturalistas. E lá dá uma série de qualidades
da extrema-direita aos liberais. Eles têm uma unidade substancial, profunda e inabalável, impedindo que o povo se organize e construa uma democracia. O que Florestan Fernandes diz para a gente? O intelectual militante não tem que lutar para o povo, nem pelo povo, porque isso é um protecionismo. O povo não é um idiota, mas tem que estar com o povo para que ele adquira os instrumentos o mais rápido possível para fazer a revolução nacional necessária. E o que nós estamos lutando no campo da esquerda, por exemplo, com a reforma do ensino médio? Alguém pode ser contra isso? Com o fechamento de institutos federais, com o fechamento de vagas nas universidades públicas, com corte de bolsa, fechou na mesma semana que as Forças Armadas tomavam no Rio, o governador do Rio de Janeiro pediu a suspensão de 900 professores que iam tomar posse agora no ensino básico. E o Supremo Tribunal, a presidente do Supremo Tribunal concedeu. Portanto, não concurso público. Portanto, nós estamos vendo, como se diria, nas barbas, dia a dia, os efeitos de um golpe que tem características que nos obrigam minimamente a ter uma agenda mínima. Até onde eu alcanço, esta agenda implicaria, neste momento, pela configuração que se construiu, a liberdade do ex-presidente Lula poder concorrer às eleições. Isso não é, eu li N textos de jurista, isso não é defender Lula. Até a gente pode votar contra Lula, porque eu digo Lula é uma solução e é um problema, porque a esquerda não tem alternativa eleitoral não ele, esse é um problema. E a direita entendeu que também é a solução, por isso vai inviabilizá-lo. Se uma esquerda não lê isto, é porque ela vê o oportunismo do seu pequeno reduto de ser isto, de ser aquilo. A gente tem que colocar esse dedo na ferida. E é neste momento. Um curso desse não é só para a gente ver o defeito do lado de lá. Ele é grave, mas do lado de lá tem organização e tem organização de classe. Então, participei de um debate há poucos dias, este é um. Segundo, com um governo democrático ou não, nós temos que reivindicar um plebiscito para revogar todas essas contra-reformas. A esquerda tem que ter esta grandeza nas suas. 3. Convocar uma estatuinte independente para pôr novamente uma nova ordem democrática nesse país. 4. Nós temos que ver o crime de que significa a dívida pública nesse país. 1% a menos da dívida pública, não precisava fechar nenhum instituto, não precisava. É dinheiro para não acabar. Mas veja, o dinheiro tirado da educação, o único dinheiro tirado do orçamento desse ano foi 1.500.000.000, veto do presidente golpista, veto de 1.500.000.000 do Fundeb. Onde é que foi isso? 1.200.000.000 já foi para o Rio para a segurança. Então, aquilo que Darcy Ribeiro dizia 30 anos atrás, se não se investir em educação, trabalho, saúde, aqui 20 anos nós teremos que ir construir muitas cadeias. O que os estados estão reivindicando, colegas? Mais gente para proteger a quem? Proteger o cidadão comum? Nós estamos com medo. Proteger lá o Congresso. Todos esses juízes que estão na cumbuca da Lava Jato têm um aparato pago pelo Estado. A família, etc, etc. Estão com medo. Que sociedade você vai construir sobre o medo? E, finalmente, não vai haver democracia nesse país sem um claro controle social sobre a mídia. Não existe mídia no mundo tão monopolizada, com jornal, internet, rede de televisão. Não existe no mundo.
ali manipula e se torna uma máquina de moer cérebros. Falei demais, mas me convidaram para falar e espero não decepcioná-los. Mas eu não sou um pessimista. Como diria, sempre citava, Carlos Nelson citava o Gramsci, nós temos que ser pessimistas na razão, mas otimistas da vontade. E esses 48 cursos são um sinal que nós estamos renascendo um pouquinho das cinzas. E o velho Florestan dizia, a história nunca se fecha e abre por si. São os homens, mulheres em conflito, em luta, que abrem ou fecham o circuito da história. O momento que vivemos de história no Brasil é fechado, mas não será para sempre. E por isso que estamos aqui. Obrigado.